bom? Boa noite, pessoal. Vou falar aqui na minha página, Daniel Silveira, candidato a deputado federal pelo PSL, vale lembrar o número 1796. Estou ao lado do candidato a deputado estadual Rodrigo Amorim, número 17777. E a gente vai explicar aqui a famigerada notícia que a esquerda insiste em espalhar da placa Marielle, que aparecemos aí, top 1 do Brasil, não é? Com a placa quebrada da Marielle. E a esquerda está colocando como se estivéssemos falando de forma a denegrir a imagem da vereadora que foi assassinada. Vale lembrar que todos nós aqui repudiamos a morte dela. Os algozes têm que ser investigados, punidos severamente. Só que a esquerda tem o talento de tentar desconstruir a imagem, assassinar a reputação o tempo todo. O que aconteceu foi o seguinte, é bem simples. Aqui não foi colocado sobre a mesa a morte da Marielle, sim o vandalismo. É como se fosse uma pichação, simples. Pessoal do meu Instagram que estiver entrando, boa noite. É simples. A Praça Floriano, no centro do Rio de Janeiro, a Cinelândia, né? A Cinelândia. O nome é Praça Floriano. Isso, patrimônio tombado. Deixa eu me apresentar, Rodrigo Amorim, candidato a deputado estadual, PSL, Rio de Janeiro. Estou aqui do lado do Daniel e a gente achou necessário e por bem fazer essa live. Afinal de contas, muitas pessoas, né, Daniel? Questionando e falando, muitos comentários. Sem entender o contexto do que foi. O mais importante, o objetivo dessa live agora, nesse momento, é explicar o contexto dos fatos. Na verdade, foi uma tentativa da esquerda de descontextualizar, pegar uma imagem isolada, que é normal deles. É uma manobra que eles ativam, uma ferramenta que eles usam sempre, sim. Mas a gente precisa contextualizar, que é isso que o Daniel está explicando, como as coisas aconteceram. Então vamos retomar o raciocínio aqui. O que a esquerda fez, como de costume, de passar por cima das leis e acostumados com a impunidade, né, sempre fazendo e sendo encorajados também por outros a cometerem esse tipo de ato, eles pegaram uma placa fake, falsa, com fitas adesivas, dupla face, e colaram por cima do patrimônio tombado, vale lembrar isso, no centro do Rio, sem autorização prévia da prefeitura, passando por cima da lei orgânica, não tendo autorização de ninguém. Arrepio da lei. Simplesmente a revelia, vamos lá, vamos botar. Só que eles se esquecem que 60 mil pessoas também são mortas. Então vamos lá, bora botar uma placa para cada pessoa que está sendo assassinada? É assim que se faz? Claro que a morte da Marielle sensibiliza todo mundo. É evidente, sem dúvida nenhuma. Tem que ser investigado e punido? Tem. Aliás, mas por Daniel, conta disso. Eu acho que essa questão aqui é muito crucial da nossa política de combate à criminalidade, claro, segurança pública. É evidente. O caso Marielle não foi desvendado até hoje, talvez por falta de investimento numa polícia científica, polícia, né? Onde tem que ter uma investigação. Evidentemente. Além disso, a gente é consciente que 60 mil pessoas, 60 mil famílias, assim como a da Marielle e do motorista da Marielle, também, do Anderson, não só foram eles, destroçadas no Brasil, e a gente quer punição exemplar. Esses assassinos de Marielle e Anderson têm que estar na cadeia ou no cemitério, que é lugar de assassino, lugar de fascínora, de vagabundo. No entanto, não justifica o ato dos militantes irem lá e depredarem o patrimônio público. Perfeito. Isso aí nós não recuamos, não existe pedido de desculpas, nós não depredamos, restauramos o patrimônio público, está lá. Está lá, Praça Floriano, a placa original, o que o Daniel está falando é muito importante. Isso é muito importante. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês o seguinte. Nós, eu e Daniel, não depredamos patrimônio público. De forma alguma. Muito a placa está pelo lá. contrário. A placa está lá. Essa narrativa não vai colar. Não adianta. Nós não depredamos patrimônio público. Muito ao contrário. O patrimônio público foi depredado. Esse sim foi depredado. E se tivessem 1000 placas colocadas, arrancaria as 1000. O que grupos de esquerda ou partidos de esquerda, ativistas fizeram, foi confeccionar uma placa por conta própria, nos moldes, no mesmo modelo, no mesmo desenho das placas que mostram no Rio de Janeiro o nome de rua, de logradouros. Colaram por cima. Colaram por cima. O assim, que nós fizemos foi lá arrancar essa placa. O vídeo está lá para comprovar. Indevidamente, arbitrariamente, ilegalmente colada em cima da placa Praça Floriano. Nós resgatamos, restituímos o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, a memória da cidade do Rio de Janeiro e tão somente fizemos uma crítica veemente e faremos sempre
a esse qualquer tipo ato de vandalismo, de comportamento criminalidade da esquerda, Isso que vai é ser um ato simples. de vandalismo. Eles são hipócritas em seu discurso e nós... E mentirosos. Mentirosos. Não. A esquerda tem a mania de mentir. De mentir. Isso Então, é muito importante frisar. na verdade... Dizem que nem todo covarde é comunista, mas todo comunista e socialista é covarde. E atacam dessa maneira coordenada, de forma impensada, achando que pode desconstruir o caráter de qualquer pessoa, mas não é assim. Vocês têm o seu caráter desconstruído. Agora, uma coisa, Daniel, chama atenção, e eu acho que a gente cabe aqui mencionar também, a gente fez isso para defender o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Sim, é evidente. Pô. É exatamente, a metáfora É o papel essa. de um policial, é manter a ordem e manter o patrimônio. É exatamente Eu cumpri essa. meu dever. É como se fosse apagar uma pichação nos muros da cidade. Aliás, a esquerda em suas manifestações tem pichado os muros da cidade, tem sujado a cidade do Rio de Janeiro, e a gente foi lá e tiramos essa placa indevida e ilegal. E eu não sei por que o alarde, porque fiscais de ética também arrancaram três placas parecidas e não teve alarde. Por que tá tendo esse alarde com a gente? Eu quero deixar uma coisa muito clara que eu acho que é o ponto crucial dessa nossa live. Nós não depredamos patrimônio público, ao contrário. Restauramos o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Tem uma questão, Daniel, que é muito importante. Nós fomos atacados por perfil de artistas, de celebridades que vivem da Lei Rouanet, que fazem parte de um discurso, de uma construção de narrativa, de coitadismo. Nós fomos atacados por esses grupos, por essas páginas. Nossas páginas foram denunciadas. É importante que isso fique claro. E perfis derrubados. Nós estamos aqui manifestando o nosso direito de explicar às nossas pessoas, aos nossos amigos, às pessoas que nos seguem. E explicar a vocês a verdade dos não fatos. Existe depredação, de forma alguma. Então, a hora que o Rodrigo segura a placa junto comigo, ela quebrada, não é desrespeitando a memória da Marielle de forma alguma. Para encerrar, é importante deixar isso claro também. Nós fomos à Cinelândia, no Rio de Janeiro, tiramos essa placa, como já explicamos e está claro para todos aí. E acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, nós participamos de um ato. Explicamos público. O fato. Isso, nós participamos de um ato público em Petrópolis e nós estávamos de posse da placa. A placa saiu de lá, uma placa de um material frágil, ela saiu de lá quebrada, nós estávamos fragmentada, nós estávamos de posse dessa placa e estávamos ali falando para 2, 3 mil pessoas que nos ouviam e contamos exatamente, narramos de forma detalhada, no vídeo que estão tentando derrubar. Detalhamos de forma clara tudo o que nós fizemos e essa manobra da esquerda de vandalizar o patrimônio do Rio. E aí mostramos a placa, olha aqui, nós tiramos essa placa aqui, ela estava quebrada, essa placa aqui cobria pegaram a placa uma original. Foto, descontextualizando tudo. Isso aí. E só para fechar a live, para não ficar... Exatamente. Não existe, por minha parte dele, pedido de desculpas. Existe sim, por parte da esquerda, um pedido de desculpas a toda a sociedade fluminense pelo ato de vandalismo que vocês vêm cometendo, militando de forma errada. Isso não é o caminho. O caminho para o Brasil é combater a criminalidade, não ser leniente com ela. Perfeito. Olha, para finalizar e já me despedindo de vocês, a gente tem 60 mil mortes, 60 mil famílias morrem no Brasil todos os anos. Na noite em que Marielle foi assassinada, um pai foi assassinado na frente de seu filho. Há dias atrás, Daniel, outro pai foi assassinado na frente do seu filho no Rio Comprido. Eu lembro também. Uma policial militar, igualmente negra, igualmente moradora de favela no Rio de Janeiro, a opção sexual dela lá, homossexual. Sim. Policial militar foi assassinada e esses grupos de esquerda se calaram. Jair Messias Bolsonaro sofreu um atentado à faca, que não foi um atentado só contra ele. Contra a democracia. Foi um atentado contra a democracia. E esses mesmos grupos se calaram. A gente está vivendo a maior crise moral, a maior crise política. A gente está perdendo a assinatura cultural por conta da criminalidade. E, no entanto, esses grupos, eles resolvem nos impor uma pauta que não é a pauta que revela exatamente os problemas do Brasil. A gente precisa mudar essa história. E olha, nós tiramos a placa indevidamente colocada e restauramos o patrimônio público da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo, eu vou falar por você também. Eu vou falar aqui, para terminar.
O que eu proponho no Congresso, e o Rodrigo Nalerge com certeza, é remover as placas sujas e indevidas que estão lá também. É o mesmo trabalho, manter a legalidade e tirar a criminalidade, tá bom, gente? No mais, Olha, muito obrigado. Um forte aí. abraço, Fiquem vamos com em Deus, boa frente. noite. Faltam dias para a eleição, para mudarmos a história do Brasil. Vamos com tudo. Estou aqui do lado do Daniel, estamos constituindo um grande grupo político. Vamos em frente. E olha, é importante a gente falar. Permitam ouvir as duas partes. E sejam questionadores de si mesmo. Isso Rodrigo Amorim, 17777, deputado estadual. Daniel Silveira, 1796, deputado federal. Ó, Não forte tem abraço. recuo. Forte Vamos abraço, com fiquem com tudo. Deus. Valeu, Vamos com Daniel. tudo. Valeu, irmão.